Assembleia Geral, muito boa tarde. Andar de transportes públicos é mais caro a partir de hoje. É o terceiro aumento num ano. As subidas rondam os 4%, 5%, mas há casos em que chegam aos 60%. As críticas não se fizeram esperar, com o PS Porto a considerar que os aumentos são brutais, injustificados e insuportáveis. E a lembrar que muitos idosos vão deixar de usar os transportes públicos. Os novos preços dos transportes entram hoje em vigor. O Governo aposta numa harmonização de preços entre os diferentes transportes da zona de Lisboa e Porto. Surge um passo único para o metro e Carris. Mas há outras mudanças. Vamos ver. O aumento em 5% dos transportes públicos chega, em alguns casos, aos 80%. Os idosos e os jovens são quem vai pagar mais com as novas tabelas de preços. Começamos pelos títulos únicos. Andar de metro em Lisboa vai custar mais 20 cêntimos, com cada bilhete em 1,25 €. E os aumentos podem mesmo não ficar por aqui, porque o Governo quer aproximar esta tarifa aos preços da Carris. Andar de autocarro fica igual em 1,75 €, o que pode querer dizer que um dia o metro também vai custar este valor. O bilhete mais barato na CP muda para 1,55 €, enquanto que os barcos sobem 10 cêntimos na Transtejo e 15 cêntimos na Soflusa. No Porto, o metro fica em 1,15 €, os autocarros da STCP sobem para 1,80 €. Nos passos começa uma revolução em Lisboa. Os combinados atuais têm data de validade até ao final do ano e surge o Navegante. Serve para a Carris, metro e CP, na capital. Vai custar 35 € para todos, a não ser para quem o compre no primeiro dia e tenha um passe L. O desconto na estreia é de 3 €. O passe 30 dias do metro em Lisboa sobe mais de 21% para os 29 €, o mesmo preço que vai passar a custar o passe da Carris, mas que neste caso subiu dos 27,50 €. Uma assinatura em Lisboa da CP pode ir até aos 39,60 €, enquanto que o preço máximo no Porto sobe para 39,10 €. Os passes na Transtejo arredondam para 20 €, eram menos de 19 €. Na Soflusa sobem para 34,35 cêntimos. No Porto, o passe da STCP não muda, custa 29 € e até se andar de metro mensalmente ou comprar o andante vai pagar menos 50 cêntimos. Os dois passes custam agora 36 €. Os combinados sobem mais para os reformados, que recebem mais de 500 € e principalmente para os jovens. Para quem recebe pensão, as subidas chegam aos 64%, enquanto que no caso do passe sub-23, o aumento ultrapassa os 80%. Preços que se têm de pagar já a partir de hoje para os transportes que amanhã não vai conseguir utilizar. Está marcada mais uma greve de 24 horas na Carris, Metro de Lisboa, STCP, Transtejo, Soflusa e CP. Apesar das críticas ao aumento dos preços e às mudanças no setor, o Ministro da Economia, Álvaro Santos Pereira, sublinhou que a reforma dos transportes e de todo o setor empresarial do Estado vai mesmo avançar. Não há volta a dar em relação à reestruturação do setor dos transportes. Obviamente, a reestruturação será feita, e assim como também foi acordado no compromisso com os parceiros, tudo será feito com a participação também e auscultando os representantes dos trabalhadores. Isso obviamente será feito. Mas a reestruturação do setor empresarial do Estado é para ir para a frente, porque não há alternativa. O aumento dos transportes era inevitável? Até que ponto é que o aumento dos preços vai ajudar a resolver a situação crítica das empresas de transportes públicos? E quem vão ser as pessoas mais afetadas? São estas as perguntas que hoje lhe fazemos neste Assembleia Geral. Já sabe, pode e deve dar a sua opinião através do telefone 21 323 6898 ou, se preferir, escreva para assembleiageral@economic.pt. E para nos ajudar a olhar para o que vai mudar nos preços e no setor dos transportes, é convidada em estúdio Luísa Ramos, do Movimento dos Utentes dos Serviços Públicos. Muito boa tarde e muito obrigada por estar neste Assembleia Geral. Nós é que agradecemos. Antes de olharmos em específico para esta mudança no preço dos transportes, gostava que me desse a sua opinião sobre o plano estratégico do Governo para todo este setor dos transportes. Parece-lhe bem? Parece-lhe que vai funcionar? Parece-lhe que era a reforma que era esperada? Nem esperada, nem necessária. Ou melhor, esperada, mas se calhar não necessária, para ser mais rigorosa. Esperada porque há muito tempo que se vinham apontando hipóteses de solução, sempre com os mesmos argumentos e por causa das mesmas razões, o endividamento das empresas, o déficit de exploração, mas não necessária tendo em conta esta realidade. E, portanto, o que é que nós dizemos, nós utentes? Dizemos que a dívida das empresas públicas, que fundamenta, que justifica
todas estas medidas que estão e que constam do chamado plano estratégico, e nós chamamos do chamado plano estratégico, porque do nosso ponto de vista não resolve os problemas, não é um verdadeiro plano estratégico para as necessidades das empresas do setor empresarial do Estado que prestam este serviço público, para satisfazer as necessidades, mas também o direito à mobilidade das populações, nós consideramos que não vão lá. Isto porquê? Porque fala-se muito das dívidas, repete-se muito as dívidas, repete-se muito a situação económica e financeira das empresas, mas não se diz porquê. E porquê? Ajude-nos então a entender. Então, do nosso ponto de vista, aliás, o próprio Governo reconhece no preâmbulo do decreto que tem o plano estratégico. As empresas públicas foram, ao longo dos anos, subfinanciadas, foram obrigadas a ir à banca, a recorrer à banca, para fazer a renovação das frotas, a renovação das infraestruturas. Não saiu um cêntimo do Orçamento de Estado. Então, as empresas que foram obrigadas, pelas suas tutelas ao longo dos anos, e tutelas são os governos, foram obrigadas a ir à banca, tiveram milhares de milhões de euros de empréstimos. Para ter uma ideia, só o serviço da dívida, dos juros, neste momento anda na ordem dos 500 milhões de euros. Anuais. E, portanto, o que é que nós vemos aqui neste plano? Não há uma medida que faça, digamos, que resolva estes problemas que efetivamente estão a estrangular as empresas. Então, qual é a saída fácil? Utentes e trabalhadores pagarem a fatura. Mas a verdade é que todo o plano aponta para, como pano de fundo, esta situação real, que tem responsáveis, aponta para quê? Para a concessão ou para a privatização das empresas públicas. E para que é que se faz isso? Bom, faz-se, dizem eles, para tornar rentável, porque os portugueses não aguentam mais o pagamento, através dos seus impostos, da resolução dos problemas da exploração, do déficit de exploração das empresas públicas. Bom, nós temos dados que nos demonstram que nós, Portugal, somos já o país da União Europeia em que os custos da exploração, os custos operacionais, pagos pelos utentes, já estão muito acima da média europeia. Nós já estamos na ordem dos 60%. Acima. Acima de nós, talvez países como a Suécia, o chamado Norte da Europa. Bom, mas quando se compara estas coisas, nós também temos que ter em conta a comparação do salário mínimo nestes países, do salário médio, do nível das pensões. E, portanto, nós estamos, de facto, confrontados. Não quero adjetivar para não ser deselegante, mas estamos confrontados com mentiras sistemáticas de quem vem e utiliza, e por isso eu agradeço muito esta possibilidade que dá a um outro pensamento, justificar todas as medidas que se querem fazer por via de uma realidade, mas que não é assim que se, digamos assim, resolve o problema. No limite, para concluir o raciocínio, no limite, com menos carreiras, com mais os utentes a pagarem mais do seu bolso para terem acesso à mobilidade, com menos trabalhadores, como se prevê, com menos direitos para os trabalhadores. Enfim, isto poderá significar algumas boas coisas para quem vier a pegar nas empresas, mas não resolve o problema de fundo, que é as dívidas à banca. Quem é que vai pagar as dívidas à banca? Além desse problema de fundo, e que já enumerou e creio que foi bastante explícita, gostava que me enumerasse quais são os principais problemas deste serviço público, que é tão importante, porque é, afinal, a forma das populações se deslocarem através dos transportes públicos. O que seria um serviço público de transportes ideal? É ter uma carreira em cada porta, é ter uma linha de metro em cada porta. Já sabemos que provavelmente isso não é possível. O que é que para si são os erros fundamentais? O que é que deveria ser já mudado? Não é possível, nem é o que nós queremos, nem é o que nós reivindicamos. Eu acho que nós não podemos ter uma visão redutora da mobilidade só para as horas de ponta, só para ir trabalhar, só para vir do trabalho. Aliás, este plano, chamado plano estratégico, para cumprir, no sentido de cumprir os grandes objetivos que têm contidos, nomeou um grupo de trabalho. Um grupo de trabalho que aquilo era o tsunami, aquilo era uma barbaridade, aquilo acabava com tudo. Bom, e depois agora já não é bem assim, ainda se vai proceder a ajustamentos. Ajustamentos, na boca do Governo, são cortes. Isso todos nós sentimos. Então, o que é que nós entendemos?
Sendo o serviço público de transportes uma necessidade, porque uma coisa é transportes públicos, nós temos os transportes privados. Se eu lhe contar quanto é que os portugueses pagaram para a Fertagos operar, Fertagos que faz a travessia ferroviária entre as duas margens, ou quanto é que estamos a pagar na parceria pública ou privada do Metro Sul do Tejo, talvez os portugueses tenham uma ideia para onde é que vão os dinheiros. E para onde é que vão? Vão para eles, para os grupos económicos que têm estas empresas. A Fertagos é uma empresa privada, capitais variedíssimos, o Barraqueiro, por aí fora, por aí fora. Estão a receber acima da média? Estão a receber acima daquilo que deveriam? Sim, mas assim, antes de ir aos números, para não me enganar, digo-lhe só isto: todas as infraestruturas para a Fertagos, as linhas, as estações, foram pagas pelos dinheiros públicos de uma empresa chamada Refere, que hoje aparece à cabeça das empresas com altíssimos prejuízos. Então, quem é que pagou as infraestruturas da Fertagos? O Governo, ao conceder o transporte público a privados, está, quer dizer, assim, qualquer um é privado, quer dizer, porque o Estado faz as infraestruturas, o Estado paga indemnizações pelo serviço de ser um transporte público a uma empresa que não recebe o passo social intermodal. E que, se comparar os preços entre a CP e a Fertagos, são, enfim, preços mais do dobro para os mesmos quilómetros percorridos. Portanto, quer dizer que, o que é que nós dizemos? Dizemos que isto é um exemplo que demonstra que não é por falta de dinheiro, é por falta de opção estratégica para a defesa das empresas públicas para prestar o serviço público. Em toda a parte da Europa civilizada, como se diz, os Estados pagam para a prestação do serviço público. Porque o serviço público é aquele que a população tem que ter fora das horas de ponta, fora, digamos assim, em todas as circunstâncias, para poder visitar familiares, para poder, enfim, ao lazer, porque isto da vida não é só trabalhar. E, portanto, o serviço público de transportes tem que ter aqui a componente de uma obrigação do Estado. E para si, onde é que está a grande responsabilização? Atribui-a, por exemplo, ao PS, que governou nestes últimos 6 anos, a este novo governo, que entra agora e que se vê forçado a tomar estas medidas, estes aumentos dos preços, 3 aumentos num ano. O que é que lhe parece? Parece-lhe que é mais o governo recente, que é a Troika, que é o governo anterior, que são as últimas décadas? A partir de 76, nós fomos sempre governados por 2 partidos ou 3. PS, PSD, CDS. O PSD não é a primeira vez que está no governo. Este primeiro-ministro será, mas o PSD partido, estrutura, não é. E, portanto, não podemos culpar outros que não os partidos que têm estado no governo. A Troika foi chamada, mas havia em Portugal condições. Eu não sou analista política, eu sou uma utente, uma defensora dos serviços públicos, mas obviamente que tenho que estudar as coisas e tenho que perceber. E havia alternativas, e havia propostas alternativas para contrariar as dificuldades e a situação que o país chegou. E, portanto, a Troika, tal como há uns anos atrás, e ainda hoje, a União Europeia era assim, um chapéu de chuva que servia para justificar todas as maldades que se impunham em todas as tentativas dos direitos. Aliás, ontem o Sr. Presidente do Supremo Tribunal de Justiça teve uma intervenção que eu acho brilhante, que é questionar até que ponto é que a retirada dos direitos adquiridos deve ser feita à base, digamos, das leis vigentes, desde logo da nossa Constituição. E, portanto, isto para lhe dizer que, efetivamente, houve, ao longo dos anos, os vários governos constitucionais não tiveram uma postura de defesa do serviço público, não tiveram uma vontade política de defender os interesses do país. O setor dos transportes é, para além das populações, para além do serviço às populações, é um setor altamente estratégico para o país, para o desenvolvimento económico e social. E nós não podemos continuar nesta senda de que empobrecer é que é bom. Enfim, porque o ser humano aspira. E há dinheiro que se vai buscar onde existe. Agora, continuar esta questão de pôr até à exaustão os utentes dos serviços públicos nos bens essenciais dos serviços públicos, a saúde, os transportes, a justiça, enfim, a ter que pagar tanto quando ao mesmo tempo vão diminuindo os seus salários e as suas pensões,
parece-nos que é desumano. Vamos abrir então o debate e vamos ouvir mais opiniões. Desta vez vamos até Odivelas e vamos ouvir Alcides Dias, 40 anos, é gerente. Muito boa tarde, Alcides. Boa tarde, senhora jornalista. Boa tarde à senhora sua convidada. Olha, eu pergunto ao nosso Primeiro-Ministro onde é que está o Estado Social. Este mesmo Primeiro-Ministro, eu recordo-me de uma frase patética que diz que temos que voltar a ser pobres. Ou temos que começar do zero e voltando à miséria. Este mesmo Primeiro-Ministro não dá exemplo, porque este senhor, eu bem sei aquilo que estou a dizer. Eu posso dizer, eu sei o que estou a dizer porque eu sei que este senhor nunca trabalhou. Este seu Primeiro-Ministro diz que colocar o garrote às pessoas é a melhor forma de conseguir arranjar dinheiro para a economia. Só lamento é que, de facto, os portugueses que votaram nele abram os olhos, e muitos deles, que eu, graças a Deus, não votei porque estava muito bem preparado. Portanto, eu estou profundamente em estado de choque. As pessoas não têm condições, porque tudo aumenta e os ordenados mantêm-se sempre na mesma tabela. É uma pena que as pessoas sintam-se enganadas, sintam-se desprezadas, porque isto não é o Estado Social que o cidadão que tinha alguma esperança. Portanto, as pessoas estão completamente a saque. E eu pergunto, quem é que fez a crise? Quem é que criou as dívidas? Ele que diminua os grandes ordenados chorudos das administrações dos transportes. Alcides, ainda me está a ouvir? Não sei se me permite. É de resto um telespectador que todos os dias costuma, se não todos os dias, assíduo exatamente, costuma ligar-nos para aqui para o nosso programa. Eu gostava de lhe perguntar, costuma muitas vezes falar deste Primeiro-Ministro com algumas palavras até às vezes... Eu tinha esperança neste Primeiro-Ministro. Mas diga-me uma coisa, António José Seguro teria sido melhor, na sua opinião? Olha, o Sr. José Sócrates, eu diria que este homem não podia andar à solta. Este homem, o senhor, com devido respeito pelo ex-primeiro-ministro, este homem foi-lhe dada e foi-lhe concedido um crédito que ele completamente destruiu. Portanto, todos os créditos que o primeiro-ministro António José Sócrates tinha, destruiu. O atual opositor, o António José Seguro, eu creio que é mais ponderado, mas as políticas não mudam muito, minha senhora, porque é assim, eu se bem me lembro, e termino o meu raciocínio, o Sr. Sócrates governou muito à direita, ele não governava à esquerda. Eu posso não ter um conhecimento profundo de política, mas sei perceber que todos eles governavam ao sabor de interesses económicos. E isto é bem claro e é patente que este tipo de políticas, enquanto estiverem enraizadas na nossa sociedade, eles nunca irão governar consoante a sua cor. Eles governam consoante aquilo que a oposição lhes pode agarrar. E o Sr. Sócrates, durante anos, governou à direita e não à esquerda. Termino o meu raciocínio. Eu, enquanto cidadão, irei sempre mostrar a minha revolta, porque eu respeito quem me respeita. E este Primeiro-Ministro não respeita quem o respeitou, que o colocou na posição que ele está. Boa tarde e muito obrigada. Muito boa tarde e muito obrigada, Alcides Dias, então a deixar-nos aqui a sua opinião, algumas críticas ao atual governo e a deixar de resto uma pergunta que é pertinente e que vamos aqui também analisar. Pergunta Alcides Dias, onde é que está o Estado Social? Hoje, relembro, a pergunta deste Assembleia Geral é o aumento dos transportes, se era ou não evitável, até que ponto é que isto vai prejudicar as populações ou, pelo contrário, ajudar as empresas públicas que estão em situações muito críticas. Já sabe, pode e deve dar a sua opinião através do telefone 21 323 6898 ou, se preferir, escreva para assembleiageral@económico.pt. Nesta altura vamos falar com Jorge Van Zeller, 53 anos, comissário de bordo, e fala-nos da Costa de Caparica. Muito boa tarde. Muito boa tarde, mais uma vez. Tal como o ouvinte anterior, eu sou bastante assíduo aqui na Assembleia Geral, até porque são sempre temas de muito interesse. E para hoje tenho a dizer que realmente estou de acordo com aquilo que se diz relativamente ao aumento do preço dos transportes públicos, que além de não prestarem já hoje em dia um serviço muito bom ao cidadão, estão realmente caríssimos e a preços incomportáveis para o cidadão comum, aquele que ganha o ordenado médio de 800, 700, 900 euros, quanto tanto. Por outro lado, gostaria de
salientar o facto de, ainda hoje, os transportes terem aumentado brutalmente, em alguns casos 60% a 80%, nos passos dos séniores e dos jovens, e amanhã começarmos com uma greve de transportes que vai prejudicar todas as pessoas que estão a contribuir para, segundo as palavras do Governo, salvarem estas empresas da falência. Ainda que eu não concorde com muita coisa que este Governo está a fazer, o facto é que os trabalhadores dessas empresas, não obstante terem todo o direito a manifestar-se através da greve, por ser um direito consignado na Constituição, mais razão dão ao Governo para que implemente estas medidas e as leve adiante. Porque por cada dia de greve que fazem, por cada dia que prejudicam os trabalhadores e aqueles que lhes pagam o salário com muita dificuldade e com muito sacrifício, apesar de todos estes aumentos, mais razão dão ao Governo, criando prejuízos para as suas próprias empresas e para os seus próprios postos de trabalho. Aquilo que eu esperava dos trabalhadores era que tentassem chegar a qualquer acordo com o Ministro dos Transportes, ou o Secretário de Estado dos Transportes, mas que evitassem ao máximo prejudicar a população que precisa de chegar aos seus empregos e que, para além de irem pagar os passos brutalmente caros neste momento, amanhã, provavelmente, muitos deles vão ter que pagar táxi para chegar ao posto de trabalho. Muito obrigado, boa tarde, até uma próxima vez. Muito obrigada a nós. É mais um contributo, então, nesta reflexão sobre o preço dos transportes. Jorge Vanzeller a fazer aqui críticas ao aumento dos transportes, que aumentam pela terceira vez no último ano, aqui recordamos, em especial no passo dos séniores e dos jovens, para salvar as empresas da falência. São algumas das palavras deste nosso telespectador, que diz que amanhã vai haver também uma greve, que considera que vai ter graves prejuízos para o país, e a pedir aqui um acordo possível com as empresas e com o Ministro ou o Secretário de Estado da Economia e dos Transportes. Por agora vamos até à Ilha Terceira falar com Francisco Soares, 64 anos, reformado dos Açores. Muito boa tarde, a sua opinião. Muito boa tarde. Olha, minha senhora, quero cumprimentá-la e o seu convidado, e a minha opinião é a seguinte: se as empresas de transporte dão prejuízo, evidentemente que tem que aumentar o preço dos bilhetes, porque isto é como uma empresa que é privada. Se dá prejuízo, o patrão toma medidas e ou aumentam os preços dos produtos ou reduz nos custos de produção. Há uma coisa que tem que ser feita para equilibrar o deve e o haver, não é verdade? Pronto. O que se passa nas empresas públicas é uma história muito interessante, que é o seguinte: isto tem muito a ver com o Partido Comunista, que está infiltrado nas empresas públicas. Não querem saber se elas dão prejuízo ou se não dão. Porque quando elas dão, sabem que o Estado põe lá sempre o dinheiro, que é o dinheiro dos contribuintes. E isto não pode continuar. E este governo está a perceber muito bem. Está a tornar uma política real nas empresas públicas. Porque isto é insustentável. Quer dizer, uma empresa dá prejuízo, milhões e milhões e milhões, e há sempre alguém que paga o dinheiro. Ora, eu sou dos Açores, eu não ando de metro, não ando de comboio, eu não está a pagar os meus impostos para uma pessoa que anda no metro e em Lisboa que não ando. Portanto, é assim, o governo está a perceber muito bem. É verdade que isto está a custar às pessoas, mas temos que entrar numa política de realismo. E o PCP, que é a Correia de Transmissão da Intersindical, tem que perceber que isto não pode continuar. Porque essa gente que trabalha aí, muitos deles têm ordenados com privilégios inconcebíveis. Quer dizer, médico de graça, medicamentos de graça, uma série de regalias, que era bom a senhora jornalista um dia, que fizesse uma investigação, pegasse num recibo de um maquinista, por exemplo, e viu o que está naquele recibo, além do ordenado base, o que está ali, de acréscimos, de acrescentos e coisas. Isto não pode continuar. Não pode continuar. Portanto, eu acho muito bem, o governo está a implementar medidas que, aliás, não é o governo, é a Troika que impõe essas medidas. Porque temos que entrar numa economia real, que isto de fingir que milhões e milhões e há sempre alguém que paga o dinheiro, acabou. Temos que ir numa real. Portanto, os impostos que a gente paga a todos são para ser distribuídos equitativamente, mas com justiça. Não é agora estar ali a subsidiar empresas que dão sistematicamente prejuízo, porque há ali uns senhores que estão ali com privilégios. Isto não pode ser. Portanto, é isso que eu tenho a dizer. Muito boa tarde e obrigado.
Muito obrigada a nós. Uma opinião, de resto, que nos chega de muito longe dos Açores e é por aqui, precisamente, que eu gostava de começar. Apesar de me ter enumerado todas as dificuldades das empresas nestes últimos anos e os erros, aquilo que considera terem sido os erros de gestão destas empresas, a verdade é que chegamos aqui e as empresas têm esta dívida brutal apontada àquele número tão falado já de 17 mil milhões de euros. Pergunto-lhe diretamente, não havendo financiamento por parte do Estado possível para ajudar estas empresas, nesta altura, não havendo dinheiro por parte da Banca Nacional para ajudar estas empresas, esta é ou não uma solução que não era evitável de maneira nenhuma? Não, eu não estou de acordo com as inevitabilidades. Nós pensamos, os utentes pensam, e repare que este senhor dos Açores que falou, coloca, se calhar é o porta-voz, foi aqui o porta-voz de muita gente. Isto é, há muitos portugueses que pensam assim. Mas eu faço um apelo a estas pessoas para pensarem, para refletirem, não só na base, enfim, dos argumentos do Governo. Nós não temos nada que pagar. Se fôssemos por aí, por este argumento, então acha bem pagar 600 milhões de euros para o BPN? Quer dizer, acha mal que os portugueses contribuam, e está-se a esquecer a parte muito importante da contribuição dos utentes, não é? Tem que haver serviços públicos. Toda a gente tem, todos os países, em todos os países existem serviços públicos essenciais ao desenvolvimento. Nós também pagamos e contribuímos para as tarifas especiais das regiões autónomas da Madeira, para as tarifas serem mais baratas para o transporte aéreo. Eu não estou nada incomodada com isso. As razões da solidariedade. E, portanto, nós temos que ter uma visão menos sectária, menos preconceituosa relativamente às questões dos serviços públicos e perceber que é uma função social do Estado, de onde estas inevitabilidades, quer dizer, destruíram até aqui e agora os mesmos que destruíram vêm dizer não, não pode ser, não podemos continuar. Então, qual é o conceito que se tem do Estado Social e do serviço público? Por isso perguntava Jorge Vanzela precisamente onde é que está o Estado Social. Exatamente. E repare que... Mas será que este Governo vai conseguir suportar o Estado Social tal como ele era conhecido? Olha... Ou esse Estado Social já acabou? Não pode acabar. Isso é o retrocesso civilizacional. E se calhar é por aí que vamos ter que passar. Então, mas é normal que no século XXI, perante opções políticas, perante opções económicas, porque são opções políticas, são opções económicas, nós temos que nos habituar à ideia que temos que ser mais pobres que as gerações da guerra, se calhar, da Primeira Guerra e da Segunda Guerra Mundial. Temos que voltar ao tempo da escravidão. Para quê? E para quem? Porque quando nós, que trabalhamos por conta de outrem, quando nós, que vivemos dos nossos salários, que temos uma Constituição que aponta, não é, para determinado modelo, fez uma opção. A nossa Constituição é uma opção. E tem um modelo económico, e tem um modelo social, e que sistematicamente todos os governos não a cumpriram. Nenhum Presidente da República, apesar de jurar cumprir e fazer cumprir, nenhum Presidente da República fez cumprir os direitos, digamos, as garantias das pessoas. Luísa, mas voltando agora aqui ao preço, efetivamente, dos transportes e estas reestruturações, deixe-me perguntar-lhe, não concorda com o aumento dos transportes? Então como é que podemos ajudar estas empresas públicas? Estas empresas têm que ser geridas em função de um objetivo que é o serviço público. Nós não podemos assistir a uns conselhos de administração, mais que, se calhar, do ponto de vista do número, com benefícios e benesses que, se calhar, enfim, também são discutíveis, que não estejam a receber do Estado o que têm direito. Devo-lhe dizer que a distribuição das receitas dos passos são sempre desproporcionadas. Se comparar números entre aquilo que o Estado paga, as indenizações compensatórias, como eu falava há bocado, aos privados, as empresas públicas ficam sempre muito mais aquém. Um operador privado de um transporte rodoviário recebe mais por passageiro do que o Metro de Lisboa, que a Carris, que a CP. Portanto, desde logo, aqui criar condições para que, efetivamente, exista
moralidade na distribuição das receitas do passo social. Depois, as indemnizações compensatórias ou não chegam, ou são pagas tardiamente, ou não correspondem, digamos, ao valor real. Porque, então, se queremos defender e se queremos e se precisamos, porque o transporte público é um direito, é uma necessidade, mas nós precisamos muito de criar atratividade. O país, a economia do país, precisa de atrair atratividade para o transporte público, para que as pessoas não sejam obrigadas a utilizar, com todos os custos associados, o transporte individual. O país paga muito mais, por causa da sua fatura energética, com o transporte individual, não é? E os utentes também pagam, porque a gasolina vai subindo, os combustíveis vão subindo, do que se fizer uma política, toda ela canalizada para o transporte público e o Serviço Público de Transportes. Já vamos também saber quais são exatamente as consequências na quebra da procura do transporte público e das receitas. Por agora vamos até AM para falar com Isabel Fernandes, tem 61 anos e está aposentada. Muito boa tarde e bem-vinda. Boa tarde. Olha, em primeiro lugar quero cumprimentar a senhora e o auditório e queria começar por dizer, volta Sócrates, estás perdoado. Quero dizer que o aumento dos transportes era inevitável. É tudo inevitável. A saúde foi inevitável, o aumento da eletricidade foi inevitável, os medicamentos é tudo inevitável. Só há uma coisa que não é inevitável. Eu, por exemplo, hoje abrir o Correio da Manhã e ver que o chofer do Sr. Ministro, que por acaso até nem anda de transportes, lhe pagam 2.000 e não sei quantos de ordenado. Cada vez há mais desemprego. Eu só pergunto as pessoas para irem procurar emprego, vão como, minha senhora? Vão a pé. Eu tenho 2 filhos. Um com curso superior, outro sem curso superior. Ambos estão desempregados. Eu agora pergunto, os meus filhos vão a pé à procura de trabalho? Da maneira como aumentaram os transportes? O Sr. Primeiro-Ministro mentiu ao povo português. Mentiu. O Sr. Presidente da República, cada vez que abre a boca, só diz asneiras. E eu ainda posso dizer, porque eu não tirei curso superior, agora esses senhores que tiraram curso superior, que o Sr. Primeiro-Ministro tem a lata e o descaramento de dizer para a minha filha ir para o estrangeiro dar aulas, e agora eu pergunto, o que é que estão a fazer ao meu país? O que é que estão a fazer ao meu país? Estão a matar o meu país. O meu país está a morrer. Estão preocupados com os velhos. Não têm que se preocupar de eles estar sozinhos, porque eles vão morrer de fome. Das duas, uma. Ou comem ou compram medicamentos. É isto que eu queria dizer, minha senhora. Boa tarde e muito obrigada. Muito obrigada, Isabel Fernandes, pelo seu contributo para esta reflexão. É, de resto, por aí que vamos precisamente pegar uma telespectadora muito zangada com o Primeiro-Ministro. Tem razão ou não nesta justificação de que tudo parece ser inevitável? Claro que sim, eu estava a dizer isso mesmo. Nós todos os dias ouvimos, até a exaustão, que não há outro caminho. E nós utentes, achamos que o caminho, até pela vida, esta história, por exemplo, eu há bocado estava à espera de entrar aqui para a nossa conversa e vi nas vossas notícias que 600 milhões de euros, não é, para o BPN. Quem é que vai pagar isto? Somos nós. Então ninguém se revolta com isto. Então, e não se vem, enfim, dizer que isto é inaceitável, que se vá pôr dinheiro quando existiu fraudes, não é? Portanto, nós estamos a falar de coisas, há alternativas. Acha bem que qualquer trabalhador, qualquer reformado veja aumentado imenso a sua carga fiscal? Eu não estou a fazer pergunta assim, estou a fazer pergunta para reflexão do auditório. Acha-se bem que todos nós estejamos a pagar mais IRS, mais IVA, e que as grandes fortunas, e que os lucros fabulosos, e que o património de quem tem de iates, aviões particulares e mais não sei o quê, esteja tudo ao nível que está? Então isto não deve causar... Esta senhora está revoltada, está angustiada, e com toda a razão. Porque eu ontem, que andei a distribuir um comunicado dos utentes contra o aumento, eu deparei-me com situações perfeitamente dramáticas. Mas diga-me, essas situações dramáticas, era precisamente aí que eu queria tocar. Há pessoas, há idosos, há jovens, há crianças que vão deixar de usar os transportes públicos por conta destes aumentos? Não. Eu ontem, era isso que eu lhe ia contar. Aliás, depois até passou, porque esteve um outro canal televisivo a fazer a cobertura para acompanhamento da nossa iniciativa e entrevistou uma senhora que me comoveu profundamente. Uma senhora reformada, com 70 e poucos anos, que vive sozinha, que tem 500 e poucos euros de reforma
que não comprou o passe que estava habituado a comprar porque o seu passe aumentou uma coisa absurda. Posso lhe dizer 40, 50, 60%. Posso lhe dizer qual foi exatamente o passe que a senhora não comprou porque não tem dinheiro. E agora, qual é a solução? Esta senhora, a solução é o Governo. O senhor Ministro diz que não há volta a dar, que não anda para trás. Mas se calhar tem que andar para trás. Porque isto, nós não nos podemos calar, isto não é o comer e calar. Desculpe lá. E portanto, deixe-me só pôr o valor real desta senhora. Esta senhora pagava, em dezembro de 2011, pagava 31,60. Agora vai pagar 49,80. Isto tem um aumento de 57,59%. Quando as pensões estão congeladas, quando não vão pagar 13º mês e subsídio de férias, depois acha-se natural. Portanto, eu acho que os políticos... Há aqui uma coisa que eu também acho que quer dizer. Eu não sei se é o Sócrates, se é o Passos Coelho, porque são, digamos assim, eu não condeno pessoas, eu condeno políticas. E, de facto, as propostas que estes partidos têm levado para as eleições nunca são as mesmas que depois se aplicam quando chegam ao poder. Mas deixe-me apresentar-lhe mais um argumento do Governo e perceber se, na sua opinião, é válido ou não. De que estas empresas, que devem 17 mil milhões de euros, se não forem salvas, muito provavelmente vão ser encerradas, com todos os prejuízos que há no serviço público, precisamente às populações, e com todo o nível de desemprego que vai engrossar por conta dessas falências dessas empresas. Pergunto-lhe diretamente se acha que é ou não importante salvaguardar que estas empresas continuem a fazer o seu serviço e continuar também estes postos de trabalho, que são inúmeros postos de trabalho, e dividir, como se costuma dizer de uma forma muito popular, o mal pelas aldeias. Só que aqui o próprio programa, apesar destas medidas e apesar destes aumentos, prevê só na Carris 300 despedimentos. Portanto, isto não é para poupar despedimentos. A junção da Transtejo com a Soflusa é para reduzir trabalhadores. Portanto, não é para poupar postos de trabalho. Então, pergunta-se para que é que são estas reestruturações e estes preços. Por uma razão simples. Criar as condições para que a parte operacional seja apetecível à privatização e a parte dos grandes encargos fica apostado, como ao BPN, para sermos nós a pagar a dívida à banca. E, portanto, isto não resolve problema nenhum. Dir-me-á, está bem, mas então qual é a solução? Voltamos a dizer, a solução é haver uma política virada para a defesa do serviço público de transportes. Aliás, eu devo-lhe dizer que eu sou muito solidária com as greves da manhã do setor dos transportes. Já vamos falar de greves, vamos só ouvir, muito provavelmente, a última opinião desta tarde. Manuel Sousa, 55 anos, advogado, fala-nos do Estoril e muito boa tarde. Muito boa tarde. Olha, minha senhora, eu só queria dizer, enfim, que já muita gente diz, mas que ninguém faz há talvez 20 ou 30 anos, que é criar riqueza em Portugal. Se não se criar, que é um problema, aliás, já há séculos. Os nossos antepassados, há muito tempo, quando fizeram o Império Português e foram para a Índia e para a África, com dificuldade às vezes mantinham e criavam riqueza. Mas enfim, quem sou eu para os criticar e nós, os descendentes deles, para os criticar do quanto fizeram para o mundo e a língua em 5 continentes. Mas vejamos, o nosso problema é realmente criar riqueza e ninguém leva isto a sério. Falam. Eu realmente a favor de greves não sou, porque a realidade é esta, minha senhora, é como o tempo vem aí frio, não há nada a fazer. Nós estamos a viver com dinheiro emprestado e, por favor, pela Troika, não é? Pela CEE, pelo FMI, alguns países até que fazem parte do FMI são países miseráveis da África, que com grande dificuldade ainda têm mais em criar riqueza que nós. Não tiveram o privilégio de ter dinheiro durante 20 e 30 anos a jorros, créditos ilimitados e subsídios e fundos. Agora, essa senhora disse uma coisa muito importante que eu realmente não concordo com ela em grande parte, mas, enfim, o que ela diz também muita gente diz, mas ela disse uma coisa que eu nunca ouvi dizer, infelizmente, nem a ministros, nem a banqueiros, nem a empresários, que é onde está, eu só pergunto, já nem digo o dinheiro que foi mal aplicado lá dos créditos, em investimentos, apoios às pequenas e médias empresas que apareceram, à agricultura, aos transportes, aos trabalhadores, à formação profissional, enfim, tudo isso, o que é que resultou? Essa senhora disse uma grande coisa que nunca ninguém disse. Onde é que está o dinheiro roubado? É que nós sabemos que há muito dinheiro roubado. Crédito mal parado, que fugiram, gajos com milhões de euros, fugiram, pronto, e que vamos ser nós a pagar.
e essa senhora até falou no BPN, está a ver, que ninguém diz onde é que estão os 6 mil milhões, está a ver, como no BPP, que toda a gente sabe que foram para terrenos, inclusivamente vem no jornal, que houve quando mudou até aquele aeroporto da OTA para Alcochete, foi feita a maior transação no mesmo dia imobiliária na zona de Alcochete de 12 mil hectares por 600 milhões de euros. Sociedade Luda de Negócios. Ora, se o país está completamente na falência a viver de povos até miseráveis que nos emprestam dinheiro lá pela Troika, porquê é que não vão buscar o dinheiro dos ladrões? E parece que é muito dinheiro. E aí é que eu acho que ela tem razão, que pedir sacrifícios a portugueses, nomeadamente a pessoas que ganham pouco, enfim, uns da função pública ou do setor privado, que às vezes até ganham menos. Mas quer dizer, e haver centenas de bilhões ou dezenas de bilhões de euros roubados e que ninguém os quer ir buscar, é que eu acho inacreditável. E os tribunais não fazem nada. E isso essa senhora disse, foi a única senhora que falou nisso. O nosso povo tem que ir buscar o dinheiro que foi roubado ao país. É a primeira coisa, e depois os sacrifícios. Agora, acho que tem que ser esse dinheiro e ninguém vai. E os tribunais é o maior cancro do país, não fazem nada. Mesmo em menores, eu vi um programa, os tribunais fiscais e outros, diga só que têm menores que os pais não querem saber deles, não fazem nada, estão anos para resolver qualquer coisa, por favor. Portanto, ataquem o que foi roubado do país, senão nem dignidade temos. Muito obrigado, boa tarde. Muito obrigada. Muito obrigada, Manuel Sousa. Estamos, de resto, a terminar e gostava de analisar consigo duas coisas muito rapidamente. O que é que esta greve que começa amanhã resolve? Esta greve, em primeiro lugar, como todas as greves que se fazem, sai do bolso de quem as faz. Porque em Portugal nós não pagamos, não recebemos, quando fazemos uma greve, não se recebe dinheiro, paga-se. E, portanto, desde logo, um trabalhador que faz uma greve é porque tem motivos muito sérios para defender. Depois, a luta dos trabalhadores, ao longo dos séculos, foram decisiva para que a humanidade melhorasse. A luta contra o fascismo passou muito por isso. E, portanto, hoje, quando um trabalhador faz greve, é porque seguramente quer defender os seus direitos, mas no caso da greve dos transportes, tem uma outra dimensão. É que se eles cortarem, se o Governo aplicar, na dimensão global do plano estratégico, os cortes das carreiras, que depois têm objetivo, não há carreiras, há trabalhadores a mais, não é? Despede trabalhadores. Eles estão a defender os seus postos de trabalho, os seus direitos. Mas também estão a defender os direitos dos utentes. Porque se eu tiver menos carreiras, menos direito à mobilidade tenho. Mas se eu tiver só mais um minutinho ou um segundinho, eu diria assim... Um segundinho. Um segundinho. Este senhor falou, é preciso criar riqueza. Nós também dizemos que é. Mas então responsabilize quem ao longo dos anos destruiu o aparelho produtivo, as pescas, e hoje Portugal está altamente dependente de tudo. A não ser que seja este o caminho que se defenda e nós não o defendemos. Luísa, muito obrigada por ter vindo a esta Assembleia Geral. Foi um gosto refletir consigo e com todos os telespectadores que de resto participaram e a quem agradeço desde já a participação nesta Assembleia Geral. Este espaço é seu, participe. Nós voltamos amanhã às 17h10 e contamos consigo. Até lá.